de Tua Rádio. Quem quiser nos acompanhar pode então acionar esse canal com imagens direto aqui do estúdio, porque a gente vai para uma primeira entrevista muito bacana que mostra como a pedagogia está a favor da sustentabilidade e não só a pedagogia, né? Pedagogia é uma das áreas importantes, porque educar as pessoas para esse novo tempo é uma coisa fundamental. Mas outras áreas também já se atentaram para a pauta verde, para as relações que envolvem não só a justiça do clima, mas a justiça social também. São áreas que começam a dialogar entre si, mostrando que a gente precisa de pessoas melhores para um mundo que a gente deseja, né? Pessoas que estejam realmente aptas. E é sobre essa história que a gente vai contar a partir de agora, aquela enroladinha básica para eu colocar a live rodar aqui, sobre um projeto muito bacana aqui em Caxias do Sul, que já vem acontecendo, né? Ele já está numa caminhada. Os estudantes da Companhia do Carinho estão transformando bergamota em uma experiência de empreendedorismo social, ou seja, né, uma fruta típica da estação, da época. Eu estou aqui com a professora que é coordenadora pedagógica, ou coordenadora desse projeto, a Bruna Fávera, está ao vivo conosco. Bruna, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Beverly, tudo bem? Tudo ótimo, prazer em te receber. Eu vi que Prazer você é veio meu. com as geleias e tudo para mostrar pra gente, é isso? Eu vim, né? Daí fica o questionamento se é geleia ou se é chimia, mas eu vim com o produto das crianças. A briga eterna, né, É, geleia ou é chimia, não importa. bergamota ou vergamota? Isso, tá aí, né. Eu queria te escutar um pouquinho sobre como nasce esse Uhum. projeto, né, que a gente vê o resultado final dele ali, mas certamente para chegar ali, muita água, muita bergamota passou por debaixo da ponte de vocês, né, Bruna? Sim, verdade. Alguns projetos, surgem de algo muito simples, né. O nosso surgiu a partir de uma árvore. A gente via essa relação da comunidade, das famílias que iam buscar as crianças no final do dia, no início do dia, e vinham a nossa bergamoteira recheada, né, com a chegada do outono ela ficou cheia, e eles vinham: "Prof, Bruna, Fran, posso pegar uma bergamota?" Daí a gente começou com isso, né, virou cultural ali da Companhia do Carinho, as pessoas da vizinhança virem pegar a bergamota, e a gente pensou então em fazer um projeto com a turminha do pré-2, que é os que eram mais envolvidos e fascinados pela fruta, né, eles iam brincar, já pegavam da árvore, e a gente pensou então em aliar um dos nossos pilares, que é a tecnologia, utilizando o guru, que é um fogão de indução, para que a gente fizesse então uma culinária usando a nossa fruta, né, a bergamota. E eles então tiveram a ideia da gente fazer uma geleia, uma chimia. E a gente fez a chimia, para testar, enfim, ficou bom, e a gente deu continuidade e iniciamos o nosso projeto, né. Mas por que então fazer geleias, por que fazer as chimias? Para que depois a gente pudesse ajudar de alguma forma, que a nossa escola saísse além dos muros ali, e a gente pudesse ajudar a comunidade. Então, com a venda das geleias ali, a gente recebe alimentos e esses alimentos são destinados a entidades carentes. Então a gente favorece muito a Pastoral da Criança, que é nossa parceira há anos ali da Companhia do Carinho, para que eles os pais peguem uma chimia e depois eles nos trazem um alimento, né, como uma forma das crianças entrarem no empreendedorismo, fazerem parte dessa ação, social, ao mesmo tempo em que eles estão brincando, que eles estão se divertindo, que eles estão fazendo uma culinária em sala de aula. Uma coisa que eu achei bem bacana, eu vou voltar 2 passinhos, você deu assim, um olhar geral sobre o projeto, mas Sim. eu vou esmiuçar alguns detalhes, Bruna, porque já dizia Santo Agostinho, né, o diabo mora nos detalhes, né, o pulo do gato está nos detalhes. E eu quero voltar porque essa bergamoteira, ela até onde eu entendi, é uma bergamoteira que fica na frente da escola, né. Ela Isso. fica dentro do pátio ou ela é uma bergamoteira na rua? Não, ela fica dentro do pátio Dentro da do pátio. escola. Isso, a gente É. tem 2. Uhum, bergamoteiras ali. Então, a gente sabe que é da cultura local aqui da Serra Gaúcha, as casas têm, os cítricos, né, o limão, a Sim. laranjeira, a bergamoteira, é uma coisa bem comum. Os caquis, e isso molda a paisagem de um lugar, né. Só que manter isso dá trabalho, tem que Uhum. recolher folha, tem que Tem. cultivar, tem que cuidar, tem que ter um ambiente favorável. Como é que é a convivência e qual o papel, né, dessas bergamoteiras, então, são frutíferas,
no espaço da escola, já tinha? Quando a escola foi construída, foi plantada e se acompanhou? Como é que foi a história das bergamoteiras? Ela já está há mais de 20 anos ali na escola, então nós somos uma escola bem concretizada ali no Desvio Risso, e ela já fazia parte, né. Então a questão do cuidado é a acolhida das crianças, então eles acabam cuidando. A gente tem um parque na frente da escola onde elas estão localizadas, então eles brincam no início, no final do dia, durante o período da tarde, e eles acabam também nos ajudando. Né, Uhum. então é uma árvore que já estava conosco há muito tempo e já é cultural essa questão de ir as famílias e pegar a fruta, né, levar para casa, às vezes leva numa sacolinha, vem pessoas de fora da escola também para pegar, porque bergamota é uma delícia, né, ainda mais agora no inverno, com a chegada do inverno também. E tem a lógica da abundância, né, você que tu és Sim. prof, Bruna, e a gente trabalha muito, em especial na cultura contemporânea, com a lógica da escassez, né, a gente trabalha Uhum. para ter, para se aposentar, para comprar, ou seja, a gente não tem e trabalha para ter, né, então é uma Uhum. lógica sempre de uma escassez. Só que a natureza, ela trabalha numa lógica diferente, né, é a Sim. lógica da abundância, quando a frutífera dá, né, o seu fruto, ela não dá pouquinho. Ela não escolhe, ela não Não. economiza, né, é abundante, tanto é que a gente às vezes se pergunta: o "Que que eu vou fazer com tanta fruta?" E aí vem a Exato. história, né, de aquelas que caem no chão, aquelas que estão ainda para maturar. Então como é essa relação que inverte uma lógica na pedagogia, a lógica da abundância? É, na verdade tem muita bergamota, né, e daí é a questão do cuidado, é o sobredividir. Um dos nossos pilares também é o socioemocional, acho que é a partilha, é eles olharem e ver que se eles tirarem tudo de uma vez, ou tirarem para brincar, ou levar tudo para casa de uma vez, a gente vai ficar sem. Uhum. Então a gente já trabalha isso nos pequenos, né, a questão da divisão, que se eles levarem muito, o próximo também vai ficar sem. Então a gente leva a quantidade que vai conseguir, comer, que realmente vai utilizar, né. Então a gente sempre conversa com as crianças, faz combinados de que sim, é uma árvore que vai dar frutos todos os anos, mas ela dá só numa estação do ano. Então, quando ela der esses frutos, que a gente consiga aproveitá-los da melhor maneira e que a gente faça a partilha. Eu acho que é isso que a gente tem de essência ali da Companhia do Carinho, a questão da divisão, né? Eles fazem a colheita, mas a gente também consegue partilhar. E acho que se trabalhar desde os pequenininhos já é um grande avanço para um futuro. A Franciele Costella, né, acho que lá da escola, nesse Nossa projeto. coordenadora também. Projeto lindo lá na live, a Eliane Ramos também mandou parabéns aí pelo projeto. Bruna, voltando sobre essa questão da pedagogia, né? Porque tem um aprendizado para além daquilo que já é um grande aprendizado tudo que você falou, mas tem aprendizados que eles ficam como que se fossem subliminares, né? Uhum, Eles ficam embutidos naquilo que se faz. Você falou sobre educação financeira. Nós vivemos num país, né, empreendedorismo, num país que não tem a cultura de educação financeira, tanto é que uhum. 70% da população brasileira está endividada, né? Exato. E às vezes não só com uma dívida, dados do SPC mostram que entre os endividados, a grande maioria tem até 5 dívidas, né? Então, quando a gente entende, né, lá na base, com crianças, que a natureza fornece com o cuidado humano, a gente chama de paisagens urbanas, né, que são transformadas pela mão, pela presença humana. Então, aí as crianças já começam a aprender que existe um impacto, a nossa presença, né, na natureza causa um impacto, muda a paisagem e tanto mudou a paisagem que a fruta virou outra coisa, Uhum. né? Era uma coisa e ela se transformou Não. em outra. E para isso passa por processos e os processos têm custo. Como Uhum. é que tem sido assim esse aprendizado? As crianças conseguem perceber isso na prática? Eles perceberam desde o início, né, quando a gente começou, o que que nós vamos fazer de culinária, né, a gente queria exatamente um produto que viesse só da fruta. E então a gente fez uma pesquisa, a gente conversou com as crianças, o que que a gente conseguiria concretizar mesmo de fato, que não tivesse a utilização de outros materiais muito grandiosos, né. Uhum, Então veio a ideia de um estudante que falou uma geleia, uma chimia, porque uhum. é só a fruta, né, prof, tu bota só a fruta no fogo e deu. Então a gente teve essa conversa, assim, a gente tá no sábado agora a gente vai ter nossa feira ecotecnológica, e cada turma então escolhe um projeto para investigar, para pesquisar, e eles entram realmente no mundo da pesquisa. Quando a gente fala de educação financeira também, eles têm que saber que todo projeto tem gastos e Uhum, também tem os lucros, né. uhum. Nesse caso a gente abriu mão dos lucros, a gente, utilizou como um processo muito mais social do que viesse para eles um retorno.
Então eles demandam, eles fazem a mão de obra, né, a gente arca com os custos, mas isso é muito posto para eles. É visível, assim, então quanto que vai de açúcar, né, quanto que a gente gasta com a fruta, a gente não gasta porque tem a árvore, mas quanto seria o custo dessa fruta, Uhum, para eles já irem entendendo que por mais que a gente queira beneficiar, né, fazer algo de bom, também tem um custo para quem está produzindo, né. uhum. Então a gente deixa eles bem esclarecidos, eles já entendendo, a gente gosta de deixar muito visual, porque criança é isso, né, sempre deixar grandioso para que eles possam visualizar o que está sendo feito, porque aliás o projeto é deles, né, eles são a nossa base. Deixa eu te perguntar uma outra coisa também que tem a ver com esta, assim, um pouco mais nos bastidores do projeto, mas faz todo o Uhum. sentido. Eu falei no início sobre ecologia. A ecologia até, sei lá, 10 anos atrás, Bruna, que eu lembro assim de acompanhar Sim. de pautas, era uma pauta que ambientalista falava e morria ali, né? Aí veio a Greta, uma estudante, e começa a conversar e dialogar, e o mundo escuta uma menininha, né? Uhum. Então veja o poder também da pedagogia numa fase que não é uma fase ainda produtiva adulta, né, que Sim. é essa idade da adolescência, pré-adolescência, da própria infância, que já tem um poder de fala, um lugar na sociedade. Então de lá para cá, eu lembro que em Davos, se eu não me engano, 2015, Fórum Mundial da Economia, os grandes líderes do mundo colocaram a pauta verde lá nas suas discussões. E de lá para cá a gente vem vindo com emergências climáticas, novos termos, né? Sim. Justiça do clima, justiça social, e a gente começou a entender que tudo depende da preservação da vida no planeta, e isso é ecologia, né. Então ecologia também é o bem-estar das pessoas, é a Sim. qualidade do que a gente come, a segurança alimentar. Como a escola com um projeto, né, que parece relativamente simples, porque é isso, tem uma bergamoteira, vamos fazer Isso. disso uma geleia, né. Mas o quanto vocês conseguem dialogar, o quanto esses assuntos também, que são temas atuais, perpassam na linha pedagógica. Eu acho que eles mudaram até a própria alimentação quando eles trazem um lanchezinho de casa, né. Então tu vê que eles gostam mais de trazer frutas a partir do projeto, porque eles entendem, eles visualizam o processo, né. Eu acho Uhum. que para eles, eles veem que, no início, no verão, a árvore não tinha bergamota. Com a chegada do outono, começou a vir os frutos, né, e não aparece só numa prateleira do mercado. Então é algo que tu tem que cuidar, que tu tem que zelar. Se eles não cuidarem da árvore, se eles não tiverem o cuidado com todas as plantas que a gente tem, lá na escola a gente tem um grande espaço verde, né. Se eles não tiverem o cuidado com a natureza, eles não vão ter o fruto. E acho que crianças são muito concretas, então eles conseguem visualizar na prática, do que eles só irem numa prateleira de mercado e pegar algo que vem numa embalagem, né. Então isso também foi um projeto que acabou entrando na alimentação dos alunos, de certa forma, porque eles acabam envolvidos, e aí entra um pouquinho de sustentabilidade. Uhum. Porque desde a embalagem, que embalagem que nós vamos colocar? Será que ela vai favorecer a fruta, né? Será que não vai estragar? Será que vai ter uma validade ok? Então isso a Se gente usa ou não também. conservante. Exatamente, a gente também teve que conversar com eles e fazer um estudo em cima disso. Parece muito simples, mas para as crianças é muito visual, é algo que eles precisam ver, né. Então sim, foi uma fruta, mas eles também têm uma relação que passa para a família, né. Então Uhum, não, quando chegar em casa vamos comprar frutas, né, vamos uhum. pensar mais na natureza. E eu acho que é isso, acho que a gente plantou a sementinha para que depois eles germinassem anos nas suas famílias, na comunidade, enfim. E uma coisa bacana que tu trazes, né, óbvio que a família tem que abraçar o projeto e comprar, né, Sim, coloca o açúcar, nos ajuda os ajudam. filhos e ainda compra. Ok, faz parte, mas também faz com que haja ali uma cultura de comprar do local, porque quando a gente compra É. de um conhecido, compra da gente mesmo, de um familiar, é comprar do local, é economia criativa, né, Uhum. na prática. E eu queria te perguntar sobre isso mesmo, como vocês fazem? Porque obviamente suponho que vocês não usam conservantes, deve Não, ser um período, assim, mais curto de consumo, isso aí. e tem essa questão também de poder levar um alimento que seja mais saudável, mesmo que tenha açúcar, ele é mais Ele saudável, é. né. Então como é que vocês lidam com essa questão, assim, do prazo de validade, para que realmente vocês possam fazer e consumir? A gente conversou com a nossa nutricionista, né, que ela nos ajuda nesses pontos sempre que a gente precisa, mas a validade a gente coloca ali 1, 2 semaninhas no máximo, né. Então Uhum, ela fez o estudo para nós, conversou com as crianças também sobre isso, e daí a gente teve então o produto, que daí a gente chegou na aham. finalização dele mesmo. Mas é de rápido consumo, né, as crianças passam a entender o que é um conservante, e que ele Uhum. aumenta sim o tempo de duração
do alimento, enfim, mas que para nós no momento não seria o ideal. Uhum. Né, a gente estava propriamente falando da bergamota, e ela então teria é uma fruta, então ela acaba estragando rápido. E eles também têm que entrar nessa questão de compreender, né, é uma fruta, a fruta estraga. Então a Uhum. gente também tem que comer num tempo ok, num tempo X, porque senão ela é uma vida, né. E tem que vender E mais e tem que tudo mais. vender, então a gente vai fazendo basicamente durante a semana. Então eles fizeram na semana passada mais para vender, que agora deu um boom nas nossas vendas. Tá Semana na alta tá, das a vendas. gente tá. Na semana que vem também eles vão sentar e vão fazer novamente, mas a gente já faz e já indica para o consumo, né. O pré-2 tem a faixa de idade que os alunos que estão no projeto? É o de 5 anos, Ai, que os fofo. Eu vou formandos. pedir para tua colega que está conosco aqui, se ela pode me alcançar uma Por geleia para eu favor. mostrar aqui na câmera mais pertinho, que dela vai ficar mais em evidência aqui para a gente poder mostrar. Olha como é que é, gente. É bem bonitinho de ver. Eu vou tentar mostrar aqui mais pertinho. E, Bruna, enquanto eu vou mostrando, eu quero também te perguntar sobre. Você falou do guru, né? Isso aí. Qual o papel? Como é que. É um mascote, é isso? Não, o Me guru, ele conta. é um fogão de indução, Ah, né. é o É fogão. um fogão. Então a nossa escola tem os nossos pilares, um deles é tecnologia. Então a gente já utiliza instrumentos diversificados para uma prática pedagógica, né. Opa. Então ele é um fogão de indução que não vai fogo, e ele dá todo o passo a passo, ele tem uma espécie de balança nele mesmo, então ele te diz os ingredientes que tu tem que colocar. Para as crianças é ótimo, porque eles têm exatamente a noção de como tem que ser feita a receita. Então eles botam o açúcar, ele já apita quando deu a quantidade ok. Eles colocam a água, ele já avisa, pi 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 pi, e daí eles têm que parar. Ah, tá. Agora Quando ficou mais clara a união exatamente. da E a gen Da tecnologia, né. junção, né, e a gente Isso. consegue levar esse fogão para dentro da sala de aula. Que Né, porque é um máximo. fogão de indução, então a gente faz toda a higienização ali do espaço, as crianças coletam a bergamota, vão para a sala, fazem a triagem ali, separam a bergamota que a gente vai conseguir utilizar, que é boa para o consumo, a que não é, e daí separam os gominhos, picam e a gente já coloca na panela. Então ele fica muito fácil, assim. E a embalagem, gente, que fofo. Sim, é bem bonitinho. Vocês fizeram a embalagem bem bonitinha, né. É, daí a gente usa as tecnologias também, né, então a gente vai para as inteligências artificiais, né, a gente dá o prompt ali, o que as crianças gostariam que tivesse, e um dos pedidos dele foi que tivesse o uniforme da nossa escola na embalagem, né, Que fofo. que as Feito crianças pelas crianças. parecessem com eles, Muito isso aí. legal. E a geleia, ela é assim mesmo, que eu tô mostrando aqui É embaixo? assim, Ela fica bem como a fruta é, né? fica bem com a frutinha, porque eles não picam muito, né, então ela Uhum, não se dissolve, ela fica com os gominhos ali, uhum. E mas é aí, uma a delícia. sugestão, vocês sugerem às famílias um consumo? A Bota gen no pão, Isso. come As próprias crianças vão natural? falar, né. Pode botar Uhum, num biscoitinho, pode colocar no pão, pode comer, tem crianças que adora comer de colher, uhum. né, Como uma mas sobremesa, né? é uma provinha, assim. E vocês estão vendendo só na escola, ou vocês têm, assim, digamos que alguém que esteja escutando agora, a gente quer Uhum. participar desse projeto, a gente quer comprar, dá para comprar? Dá pra comprar, tem sempre lá na porta da Companhia do Carinho, a gente coloca os produtos das crianças e fica ali pra comunidade, pra quem gostar e se interessar pelo projeto, pode ir lá buscar sua geleia. Vocês vendem a quanto? A gente não vende, não tem custo. Ah, em trocam por um alimento. Isso aí. Para conseguir levar a geleia, tem que trazer um alimento. E esse alimento a gente vai levar daí para as entidades carentes, enfim, que as crianças Entendi. gostarem de destinar. Então a ideia é de que cada um vai pagar aquilo que acha Isso que aí. que deve, né, porque Po pode ser alguém que dê um alimento mais caro, um alimento Isso. mais, né, da Fica a cesta critério. básica, Isso né. aí, fica a critério da família. Para fechar essa costura que o projeto faz, que é sensacional, vocês, contribuem com uma entidade, né, Sim. assistencial, Associação Criança Feliz, você disse é nossa parceira de longa data, que é ter uma bandeira, né. Uhum. Hoje também a gente fala, né, que justiça social, ecologia e sustentabilidade, Bruna, está muito ligado às pessoas terem as suas causas. A gente não Exato. precisa ter todas, porque é impossível ter todas, Uhum. mas alinhados com os nossos princípios. No caso de vocês trabalham com crianças, achei sensacional que Sim, seja uma instituição voltada para à crianças. criança, né. Então vocês todo o alimento vai para essa instituição, para a Associação Criança Feliz. Isso, a maioria. A gente já tem uma parceria de longa data, né, então a gente faz, ações sociais durante todo o ano. Isso já é uma prática Uhum. da nossa rede, da Rede Caminho e da Companhia do Carinho. Por exemplo, agora a gente está no inverno, então a gente está arrecadando materiais de higiene para idosos, né. Então Uhum. depois, agora a gente vai entrar no próximo projeto, que é a arrecadação de brinquedos para as crianças. Uhum. Então a gente ajuda N
entidades, né. Uhum, Às vezes até os próprios estudantes nos trazem aonde que eles gostariam de colaborar, que sabem, né, uhum. então a gente ouve muito os estudantes, acho que esse é o retorno deles, né. O projeto foi feito por eles, eles que colocaram a mão na massa, e daí sim a gente destina para entidades que a gente sabe que tem a ver com a escola. Então, como por exemplo, a gente é localizada no Desvio Risso, a Pastoral da Criança, no caso, é ali, é pertinho, então eles conseguem visualizar o efeito que eles têm, né, o Sensacional. poder da ação deles mesmos. Transformadora, né. Bruna, desde quando existe esse projeto, né, e de lá Uhum. para cá vocês já têm, assim, no escopo do projeto, quanto foi produzido de geleia, Sim. etcétera? É um projeto piloto, né, que deu muito certo, mas ele começou esse ano, então a gente sabe já era cultural as pessoas irem até a Companhia do Carinho para pegar bergamota, então a gente viu esse ano realmente uma necessidade de transformar isso para dentro da sala de aula, né, de juntar isso que já era muito tradicional, das pessoas fazerem a colheita, de irem ali porque sabiam que a escola tinha essa bergamoteira, vinha gente às vezes de fora, que nem é pais de famílias ali que estão imersas, né, na companhia, então a gente pensou nesse projeto para unificar. Então, com certeza, em 2027 a gente já vai colocar ele novamente e deixaremos ele já fixo na grade para a gente também ter uma comparação, né, Uhum, de como que ele iniciou, de quantas pessoas a gente conseguiu arrecadar esse ano, então a gente já passou de 100 quilos de alimento, uhum. né, e quanto que a gente vai conseguir nos outros anos, porque é uma ação que vem dos próprios estudantes, eu acho que isso é o que tem de mais valioso. E que a gente dê sim continuidade para daqui a pouco expandir, né, eles entrarem mais numa linha de produção maior, a gente aumentar, realmente é a nossa ideia é deixar fixo já na no nosso currículo ali, no nosso calendário. Sensacional. E para fechar a entrevista, Bruna, de lá em algum momento você comentou sobre geleia ou é chimia? Muitas pessoas moram numa localidade, mas não se apropriam da sua cultura, né. A Exato. gente brinca que aqui na serra, né, tem 2 coisas no planeta que dá para ver por satélite. Uma é a muralha da China e a Uhum. outra é o caminho das bergamotas rumo ao Santuário de Caravaggio, né. Então a gente sabe que é muito cultura É. da nossa região, as frutíferas, a bergamota e etcétera. Como, essa proposta de apropriação cultural tem também servido? E aí vai surgir, né, se é geleia, se é tipo porque obviamente essas perguntas, essas ponderações devem surgir também, né? Exato, eu acho que é o Rio Grande do Sul, né, acho que quando a gente diz: "Chegou o inverno", já vem aquele cheirinho de bergamota nas crianças, quando eles vão chegando de casa, né. Então acho que ele faz parte, é tradicional nosso, né. E realmente essa questão de cultura é de Caxias do Sul, né, das pessoas fazerem essas trocas da bergamota, de sentar para comer no sol. Então eles ficaram na dúvida, a gente foi pesquisar também se era chimia ou se era geleia. E os 2 estão super certos, né. Ou se era bergamota ou vergamota e também tá certo. Então a gente também já consegue explicar para eles que é nosso, é da nossa tradição gaúcha, e que eles podem falar do jeitinho que for, porque os 2 estão super certos. Os 2 são Os aceitos, 2 né? são aceitos. Bacana. Bruno, alguma coisa que eu não tenho te perguntado que você queira dizer aqui nesse fechamento? Não, tudo certo. Só gostaria de comentar, né, e agradecer a todas as pessoas, principalmente as famílias da companhia que engajaram. Então, as famílias acabam postando muito no Instagram, né, divulgam e querem levar a geleia para casa. Essa parceria que a gente tem, né, a gente é uma escola grande de 150 crianças mais ou menos, mas as famílias fazem total diferença, né. É um ambiente muito acolhedor, mas eles pegaram junto o projeto das crianças e fizeram acontecer. Então a gente realmente eu gostaria de agradecer a toda a minha escola, toda a parceria das famílias, enfim, porque dar continuidade num projeto que veio deles, mas que deu muitos frutos, né. Acho que não foi só a bergamoteira que floresceu ali, teve os frutos, nós também, nós ganhamos muito com Que isso. bacana. Muito obrigada pela presença, Muito viu, Bruna? obrigada. Adorei este papo, gente, que sensacional, né? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais, é só entrar ali no arroba da escola. Tem um arroba no Instagram? A gente tem, Companhia do Carinho e Pronto. também a nossa rede, que é a Rede Caminho. Pronto, fechou. Gente, muito obrigada pela participação, né, pela companhia aqui. Eu vou encerrar.